Bom dia, irmãos. Quero agradecer aí todo mundo que, nessa semana que passou, deu os cumprimentos. Eu fiquei um pouco mais velho, né? Na última segunda-feira. E aí já na terça eu fui no médico. E saí de lá com o diagnóstico de sinusite. E aí uma tal de otite. Para mim o Tite era só o Titão ali atrás ali e o técnico da seleção brasileira. Agora eu conheci mais um Tite, né? Então esse não foi muito legal, não. Os outros dois eu gostava. Agora esse aqui eu não gostei, não. E você vê, né? Que beleza. Bem-vindo aí à idade. E eu tô meio surdo, viu, gente? Então se eu falar alto aqui é porque eu não estou me escutando normalmente, né? Tá bom? Mas falando aqui sobre o tema das resoluções, a Bíblia, ela começa com uma resolução, com a resolução de Deus. Começa com Deus dizendo, eu resolvo. Começa com Deus decidindo fazer algo. O que é isso? O que ele faz? O que ele decide fazer? O que ele resolve fazer no começo? Né? Criar. Criar. Em um momento da eternidade, num ponto da eternidade, Deus toma uma decisão, ele resolve. E ele cria os céus e a terra. E ele continua tomando decisões no ato da criação. Ele resolve dizer, haja luz. Ele resolve dizer que brotem da terra, né, as plantas. Ele resolve separar a porção seca das águas. Ele resolve criar os luminares. Ele vai resolvendo. Ele resolve criar o homem. A história continua. E aí o primeiro casal também resolve. Também decide. E num determinado momento da história, uma péssima resolução. Eles resolvem comer do fruto que não deveriam comer. Eles tomam uma decisão na liberdade que Deus deu. Eles também resolvem. O texto diz que a mulher tomou do fruto e deu ao seu marido e ele também comeu. Resolução. Consequências vieram. Mais adiante, porque a partir dessa resolução dos homens, o pecado entra na humanidade. Mas um dia Deus toma uma outra resolução. E nós encontramos essa resolução descrita em João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira, e aí ele resolveu dar o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, em consequência da resolução errada do homem, mas tenha a vida eterna. Então Deus resolve de novo. Decide restaurar aquilo que foi quebrado. E a Bíblia termina com uma resolução. Se você olhar em Apocalipse capítulo 22, você vai ver a promessa da volta. O Senhor Deus decidindo, resolvendo que voltaria, que voltará para buscar a sua igreja, para buscar o seu povo. Quantas resoluções nesse intervalo? Nesse meio tempo, você nasceu. Você está aqui. Você tem esse ano de 2018 para tomar várias resoluções. E essa série de mensagens quer propor a você algumas resoluções saudáveis que vão ajudar você a ficar mais perto de Deus e cumprir a vontade dEle. E hoje, a resolução de valorizar a família. Agora, como foi dito aqui pelo Bruno, nós temos falado muito sobre família. Todo ano nós falamos sobre família. Esse ano vamos continuar falando sobre família. E valorizar a família. Nós poderíamos aqui ficar
falando de dicas, né, dando dicas práticas, como você poderia valorizar a sua família em relação a ter mais tempo com a sua família, tá? A investir na sua família com lazer, investir também na questão da estrutura da sua casa, para dar um conforto melhor para a sua família, investir em filhos, na educação, investir mais na sua saúde, né? E eu preciso fazer isso, porque a gente vai deixando algumas coisas para trás e a saúde vai cobrando conforme o tempo vai passando. Você tem que tomar algumas resoluções também em relação a isso, porque investir na sua saúde é investir na tua família, porque a tua família precisa que você esteja bem para que tudo funcione dentro de casa. Eu falo do homem, eu falo do pai, eu falo da mãe, eu falo dos filhos. Se o filho não está cuidando da saúde, o pai vai sofrer depois tendo que gastar com remédio, levar no médico. Fora a questão da preocupação. Se o pai tá mal na sua saúde, vai dar problema ali no trabalho. Pode até, de repente, vir a ficar sem o emprego por conta disso. A mãe também, um monte de coisa para fazer, de cuidar da casa, das crianças. Enfim, toda a dinâmica da casa sofre quando alguém não está cuidando da saúde. Investir, né, valorizar o tempo que vocês têm. Mas o mais importante, e eu quero deixar isso aqui já, estou começando com a conclusão, né? É investir o tempo que você tem com a sua família e com Deus juntos. A gente tem perdido um pouco, eu não sei se você como casal, se você enquanto família, vocês têm o hábito de fazer o devocional, por exemplo, de reunir. O que é isso, pastor? Eu nunca ouvi falar nessa palavra, né? Se você tem o hábito de reunir a sua família, seus filhos, seu cônjuge, para ler a Bíblia, estudar a palavra e orar juntos. Ainda que seja uma vez na semana. Eu sei que muitos aqui fazem isso e poderiam vir aqui, tem mais exemplo do que eu, inclusive, de experiência, de tempo, de perseverança, de falar o quanto a gente colhe dos bons frutos com a família, para a família, por causa desse tempo com Deus. Não só o meu tempo a sós, que é importante, é valioso, mas o tempo com a família. O tempo de sentar, de abrir a palavra, de perguntar o que nós aprendemos hoje, de fazer aquele tempo de reflexão, o que nós precisamos melhorar. Foi a proposta no final do ano, ela continua e vai valer para sempre. Porque isso é estar em contato com Deus. E a melhor coisa que tem para a família fazer junto, é quando esse fazer junto é agradável a Deus ou está relacionado ao contato com Deus, a glória para esse Deus. Em tudo que nós vamos fazer como família, é óbvio, nós temos que agradar a Deus. Mas o tempo na palavra e na oração, eles são prioridade. Tá bom? Mas olhando para a Escritura, olhando para um texto em específico, e para o contexto também da carta que ele está inserido, eu pensei nesse texto, de 1 Coríntios capítulo 13, o texto que fala do amor. Esse texto, geralmente, ele é estudado, ou ele é trazido, muitas vezes numa palestra, quando vai se falar de casamento ou de namoro, né? E é óbvio, ele tem essa aplicação, porque ele fala do amor. Mas o contexto em que ele está inserido, Paulo está escrevendo para uma grande família, para a igreja. A igreja é uma grande família. E Paulo está trazendo esse texto, e ele foi colocado de propósito, no meio de 2 capítulos, o 12 e o 14, onde Paulo vai tratar a questão dos dons, e especificamente os dons de língua e de profecia, que eram os dons mais cobiçados no meio da igreja, e por causa desses dons, ou da má compreensão do uso desses dons, a igreja estava se dividindo. Gente se gabando, se orgulhando, se vangloriando por ter, ou por falar em línguas, ou por profetizar. E Paulo, observando o efeito contrário que esses dons estavam trazendo para a igreja, quando deveria unir e edificar e fazer crescer as pessoas com esses dons, e por causa de se orgulharem pecaminosamente por ter esse dom, por fazer uso desse dom, elas estavam dividindo a igreja, elas estavam separando as pessoas. E é interessante que hoje também nós vamos celebrar a ceia do Senhor, que vem nesse contexto,
vem nesse contexto, porque no capítulo anterior, o 11, Paulo vai falar desse grande problema, que até quando eles se reuniam para comer, a maior expressão de comunhão, simbolizada ali na refeição, eles estavam fazendo isso não para a glória de Deus, mas para a glória própria. Uma família distorcendo os valores. No capítulo 11, Paulo fala da ceia. E fala, o que está acontecendo aí é tudo menos a ceia do Senhor. E depois ele começa a falar dos dons. E fala, vocês também estão usando aquilo que é precioso para Deus para dividir a família. Então, muitas vezes, nós também temos usado ou recebido recursos, dons, talentos, grandes bênçãos e possibilidades que Deus nos dá para unir a família, para valorizar a família. Nós usamos as habilidades que temos para separar a família. Muitas vezes usamos a inteligência que Deus deu, a saúde que Deus tem dado, o dinheiro que Deus tem provido, os recursos. Usamos isso ao invés de para edificar, para fazer, para valorizar a família, usamos isso para destruir a família, para separar a família. O próprio casamento, muitas vezes ele é um mal para a família, porque os filhos olham o exemplo dos pais, a vivência dos pais, e não querem ter família, porque falam, se for para ter uma família igual a do meu pai, um casamento igual ao da minha mãe, eu prefiro ficar desse jeito. Por isso que muitos hoje estão desprestigiando, desconsiderando um casamento, uma união estável. A bagunça que está por aí, gente, a gente olha e muitas vezes critica a mídia, né? Critica a minoria, né? Pessoas que têm um pensamento contrário, mas nós temos que olhar para a nossa casa e dizer, porque nós estamos com tanto medo do que está acontecendo aí, essa questão do gênero, né? De toda essa facilidade, de toda essa inversão de valores, e muitas vezes é fácil colocar a culpa nos outros, ou nas coisas que estão acontecendo aí fora, ou nas pessoas que pensam diferente. Mas aqui comigo, se a família cristã fosse realmente o reflexo do que Deus projetou, ela não temeria mal algum em relação a isso. Ela seria uma grande referência, ela ia brilhar tão forte que não precisaria ficar preocupada com as minorias, que cada vez cresce. Daqui a pouco eu não vou nem dizer que são minoria mais. Então, gente, infelizmente hoje, né, é difícil, é raro encontrar um grande exemplo bíblico de família. Tá? E eu me coloco nesse exemplo também. Né? Nós lutamos, nós precisamos melhorar. Nós precisamos entender o que Deus tem para nós e valorizar isso, porque a família, como cantamos aqui, é projeto de Deus. Se é projeto de Deus, tem que dar certo. Tem que ser o melhor. Nós não precisamos ficar brigando e discutindo, nós precisamos viver a família. Só isso. Não é verdade? Então, eu quero entender que o amor é a grande receita. Né? O amor é, vamos dizer assim, a solução para o que nós queremos entender como valorizar a família. Resumindo, se você amar com o amor de Deus, você vai valorizar a sua família. Se você tiver o amor descrito aqui e as características, o amor aqui ele é personalizado. Né? A Bíblia fala que Deus é amor. Então, tudo que nós vamos ler aqui em relação às características do amor, isso brota do próprio caráter de Deus. O amor é o próprio Deus. E Deus está em nós, por meio do seu Espírito. E se nós deixarmos o Espírito agir, nós vamos refletir esse caráter. Nós vamos refletir essa virtude do amor de Deus. Nós vamos refletir o fruto que o Espírito Santo quer produzir em nós. Então, eu quero olhar para esse texto, 1 Coríntios 13. Eu dividi em blocos, né, com essa proposta de que eu vou valorizar a minha família quando? Né? Então, se nós lermos ali a partir do verso 4, o texto vai dizer que o amor então, o primeiro bloco aí no versículo 4, o amor é paciente, o amor é benigno, o amor não é invejoso, não se vangloria e não se orgulha. Então, nesse primeiro bloco, ele vai falar que o amor é paciente. E olha o que a família precisa aí, né? Muitas vezes, famílias se desentendem,
existem conflitos na família, famílias racham e por falta de paciência, um com o outro, marido com esposa, pais com filhos, filhos com pais. E aqui a palavra fala em relação a ser uma pessoa longânima, alguém que espera ao lado de outro. Esse é o significado dessa palavra aí. Essa paciência é refletida no próprio caráter de Deus. Abre sua Bíblia, deixa marcadinho aí. Vem comigo até o Salmo 103. Salmo 103. Nós vamos olhar do versículo 8 ao versículo 13, onde diz assim: o Senhor é compassivo, ou paciente, e misericordioso, demora para irar-se, e é grande em amor. Não acusará perpetuamente, nem conservará sua ira para sempre. Não nos trata de acordo com os nossos pecados, nem nos retribui segundo as nossas transgressões. Nós, enquanto família, se queremos valorizar a família, temos que aprender com esse caráter paciente de Deus dessa forma. Porque o seu amor para com os que o temem é grande, tanto quanto o céu se eleva acima da terra, como o oriente se distancia do ocidente, assim ele afasta de nós as nossas transgressões, como um pai que se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Esse é o amor de Deus, paciente. O amor de Deus também é benigno. E essa palavra ela tem dois lados, um referindo-se a coisas, no sentido de aquilo que é bom, aquilo que é útil, aquilo que é benéfico, ou seja, bom para o propósito pelo qual foi criado ou foi pretendido. Por exemplo, este microfone é bom. Então, nesse sentido, eu posso dizer que esse microfone ele serve, ele é útil para aquilo para o qual ele foi criado. Então, esse benigno tem essa conotação para coisas, mas também, e especialmente quando ele fala uma conotação para pessoas, né, para bondade, que descreve o fato de ser amável, aquela bondade que se expressa em cordialidade, carinho, e a família precisa muito disso. Eu não sei se você tem desenvolvido carinho para o seu cônjuge, para o seu filho, é tão gostoso receber carinho, dar carinho é muito bom também. Isso está relacionado a essa característica do amor. O amor ele é benigno, ele é carinhoso, ele é amável, ele se expressa em atos de compaixão. É prestar serviço mesmo a outras pessoas de modo amigo e bem disposto. Quando alguém na sua família pede algo para você, eu acho que alguém citou até o fato simples de buscar água, pegar um copo d'água. O amor é bondoso, ele faz isso, ele presta serviço com carinho e com disposição, não com a cara fechada. Esse é o reflexo do próprio Deus. Um outro texto que mostra essa bondade de Deus, especialmente para os necessitados, e todos nós precisamos, Naum. Vou te dar um tempinho aí para achar, mas pode procurar que está aí, profeta menor. Jonas, Miqueias, Naum. Capítulo 1, Naum 1:7. O Senhor é bom. Naum 1:7. O Senhor é bom. E a Bíblia, ela traz muitas referências a esse caráter bondoso de Deus. E aqui o profeta está dizendo, ele é uma fortaleza no dia da angústia. Olha o caráter de Deus que nós precisamos refletir na família, no dia a dia. Uma fortaleza no dia da angústia. Quando o seu filho está angustiado, quando o seu marido está angustiado, quando sua esposa está angustiada, quem ele primeiro procura? Falando aqui de pessoas. Claro que ele deve ir até o Senhor, porque o nosso Deus é essa fortaleza bem segura. Mas, e pessoas? Quem é que vem primeiro à mente dele? Quem que ele procura para desabafar? Quem é esse amigo com compaixão? Ou será que o filho tem medo de desabafar para o pai porque o pai já vai logo brigar?
Ou será que a esposa não quer desabafar com o marido porque ele não quer ouvir? Ou o marido não vai desabafar com a esposa porque ela não vai compreender? O Senhor é bom, é amigo, é uma fortaleza no dia da angústia. Ele conhece os que confiam nele. Esse amor também, voltando lá para os slides, ele não é invejoso, ou conforme outras versões, ele não arde em ciúmes. E essa palavra fala ou refere-se a algo, ao zelo. Ele tem um lado, uma conotação positiva, mas nesse contexto ela traz uma ideia negativa. Está dizendo que esse amor, nele, não existe nenhuma sensação de amargura, de ciúme, se a outra pessoa tem alguma coisa que nós estejamos zelosos por obter. Ele não tem essa inveja. Esse amor não sofre disso. Abre em Provérbios capítulo 27, versículo 4. Volta um pouquinho aí. Provérbios 27, verso 4. Então, se nós estamos no contexto da família, para valorizar a família, o nosso amor não deve ser invejoso. Não temos que invejar o que o irmão tem, o que o outro fez, ou o que o outro conseguiu, ou a conquista que ele teve, se ele passou no curso e o outro irmão não passou, se a mulher conseguiu, o marido não, se um foi promovido, o outro não. Amém. Se isso aconteceu, nós temos que estar gratos e felizes juntos pela conquista um do outro. Família não é concorrência. Família não é concorrência. Muitos casamentos acabam se destruindo, se dissolvendo, porque começa a ver, especialmente entre os cônjuges, essa disputa. Quem quer provar para o outro que é melhor. E aí, na hora que chega no aconselhamento para o pastor, é um bombardeio. Um coloca o que o outro fez de errado, enquanto que o outro tenta se defender e acusar o outro. Parece que nós estamos falando de dois inimigos. Por quê? Muitas vezes esse sentimento não existe. O amor que não arde em ciúmes, ele não existe ali. Existe inveja, existe disputa. Um querendo provar que é melhor que o outro, quando na verdade é exatamente o contrário. Os dois deveriam entender que agora eles são um. Se perde um, perde todo mundo. O amor não arde em ciúmes. Provérbios 27, 4. O furor é cruel e a ira é impetuosa, mas quem pode resistir à inveja? Quem pode resistir à inveja? Estou correndo um pouquinho, né, porque nós não temos muito tempo aqui. Teria muita coisa para falar em cada ponto desse aqui. Talvez uma mensagem para cada característica dessa aqui. O amor também, ele não se orgulha. Né? Não se orgulha. Não se vangloria. Ou, como dizem outras versões, o amor não se ufana. Uma palavrinha, né, interessante, que ela vai fazer referência, especialmente nesse contexto aqui, a um orgulho intelectual. E, de novo, né, dentro do contexto da família, um querendo provar para o outro que é maior, que é melhor, que é mais inteligente. Né? E se vangloriar dos seus feitos, ou porque tem uma resposta, porque conseguiu uma saída, porque encontrou uma solução. E aí, famosas frases, né? Você é burro. Né? E você, está vendo? Eu venho aqui, você ficou horas e horas, eu venho aqui, já resolvi o problema. E no contexto da família, isso não edifica. Isso traz ou mostra, revela apenas essa vanglória que não reflete o amor que vem de Deus. E esse amor que vem de Deus é o que nós precisamos para valorizar a família. Não se vangloriar, não se ufanar, não se orgulhar intelectualmente. A pessoa que se acha melhor, mais inteligente, ela pode até ser, mas ela tem que entender que isso vem de Deus para o bem, para o uso, inclusive para o bem da sua família. Não para se mostrar, mas para agradecer a Deus, porque Ele é suficiente. Então, quando Ele dá algum recurso para nós, seja ele intelectual, isso tem que devolver em glória para Ele. Se eu fiz alguma coisa, se eu solucionei algum problema aqui em casa, é porque Deus tem me dado essa capacidade para o bem da minha família, não para o meu orgulho, mas para a glória dEle. E aqui,
já em conexão com a vanglória tem o orgulho. E essa palavra orgulho, ela tem o sentido literal de encher-se de vento. Inchar. É aqui o significado dessa palavra. É ser vaidoso, orgulhoso ou arrogante. É à vista da própria importância ou do valor que dá-se a si mesmo. Essa palavra, eu não preciso explicar muito, essa questão de ser arrogante no contexto da família, vaidoso, né? E uma pessoa que se eleva, né, diante dos demais. Ela está em conexão com a vanglória, né? O orgulhoso, ele tem a tendência de vangloriar-se, porque ele vai se achar mais importante por alguma coisa que é, ou que faz, ou que tem. Ah, o meu vestido é melhor do que o seu, né? A mãe comprou para mim e não comprou para você, enfim, né? E aí a coisa só vai para trás, né? Você gosta mais do seu filho do que do meu, porque agora tem isso, né? E às vezes acontece, os casamentos chegam, eu trago o meu filho, a minha esposa traz o dela, e depois nós temos os nossos, e aí o tratamento acaba sendo diferente, e acaba, né, tendo problema nessa área. Por quê? Por causa da vanglória, por causa do orgulho, porque o meu filho foi educado assim, né? Porque o meu filho não faz isso, o seu, né, e tal. Mas espera aí, não tem meu, seu, né? Não tem, todos os nossos filhos, primeiro, são empréstimo. Sabia que seu filho é empréstimo? Né? Você está aqui para ser um bom mordomo de tudo aquilo que vem às tuas mãos, inclusive os filhos. Um dia você vai devolver eles para Deus. Um dia eles vão voltar para Deus. Ou, mesmo que saindo de casa, né, você vai perder, nesse sentido, ele vai constituir uma nova família. Então você está devolvendo. A Bíblia não é à toa que ela usa a ilustração dos filhos, o provérbio fala que eles são flecha na aljava do guerreiro. Para que serve uma flecha? Não é? Para que serve uma flecha? Uma flecha serve para você atirar e alcançar, atingir um alvo. Então o filho é para ser preparado para um alvo. A flecha, o guerreiro não fica com ela ali, a batalha está acontecendo, ele está lá, minha flechinha, né? Ele vai morrer. Né? Então a flecha é para ele alcançar um alvo. Então o filho tem que ser preparado para ser lançado como uma flecha. O orgulho impede que isso aconteça, né? Impede que a família seja valorizada nesse sentido. Muito bem, e eu juntei esse bloco e resumi numa palavra. Uma pessoa que é paciente, pensa comigo aqui, uma pessoa que é boa, benigna, bondosa, uma pessoa que não é invejosa, uma pessoa que não se vangloria e não se orgulha, é uma pessoa agradável, é ou não é? Você gostaria de viver ao lado de uma pessoa assim? Seria agradável viver ao lado de uma pessoa assim? É agradável, é muito agradável. Então eu resumi esse bloco do versículo 4 nessa palavra agradável. O amor, ou eu vou valorizar a minha família quando eu estiver sendo agradável. Uma pessoa agradável na casa. Não é verdade? Pensa nisso, grava isso. O segundo bloco, no versículo 5, ele fala de alguém que não se conduz inconvenientemente, ou conforme a tradução, não se porta com indecência. Aqui tem muita coisa, né? Essa questão de portar-se vergonhosamente dentro da família, ou para com a família, ou mostrar ou trazer vergonha para a família. É isso que quer dizer esse sentido do amor. O amor não se porta indecorosamente ou indecentemente, agir de modo a levar alguém a sentir-se envergonhado. Alguém na sua família, ou você, tem envergonhado a casa? Né? E a vergonha aqui é de várias maneiras, né? A maneira de se portar, de falar, de se vestir, de dar o testemunho ou o exemplo, é olhar para aquele camarada e falar, não é possível, esse aqui não é o filho do fulano? Ah, não acredito. E essa pessoa está provavelmente se portando inconvenientemente. Não está refletindo o exemplo que a família merece ter. Essa palavra, ela vai falar daquilo que é impróprio, né? Aliás, dentro da educação, pai e filho, se o pai
castiga o filho excessivamente, bate demais, só dá bronca, só corrige, só ali fica falando alto, né, ou xingando, só impõe peso no filho, exigindo cada vez mais, encaixa nessa característica. O amor está se conduzindo de maneira inconveniente, se portando com indecência. Puxa, mas então quando eu estou dando uma bronca excessiva, eu estou enquadrando nisso? Sim, essa palavra também significa isso, uma disciplina excessiva. Abre em Deuteronômio capítulo 25, versículo 3. Deuteronômio 25, 3. Aqui dentro da lei, quando duas pessoas entravam em conflito e chegavam assim, então à conclusão de quem era o culpado, esse culpado deveria ser penalizado, mas havia um critério e um limite para isso. No verso 3 está aqui a descrição. Poderá dar-lhes 40 chicotadas, não mais. Porque se recebesse mais do que isso, teu irmão seria humilhado aos teus olhos. Então, às vezes, no contexto da família, pai, mãe, acabam castigando excessivamente o filho. Eu não estou falando só de chicotada, né, de chinelada, de disciplina, mas às vezes só na palavra, sabe, aquele filho que você tem, de repente tem mais de um filho, e para um deles, você pega pesado, e às vezes um cônjuge fala, nossa, você pega demais pesado com um menino, né, ou com uma menina, porque está se portando, ou esse amor está se conduzindo inconvenientemente. Tem que saber a medida, a hora certa de dar bronca, a hora certa de disciplinar, por que disciplinar? Porque senão você não vai estar mostrando amor. Não vai estar mostrando amor. Mas também, voltando aqui para o lado do filho, ou até dos adultos, dos cônjuges, tratar com grosseria ou com aquele tipo de comportamento que falta com a educação. E aí, não é só filho com pai, ou pai com filho, é marido com a mulher, né? É qualquer um, irmão, tratar o outro com falta de educação, de maneira grosseira, você está mostrando um amor que se conduz inconvenientemente, que se porta de maneira indecente, ok? Esse também é o sentido, é o significado aqui desta característica. Outra característica, o amor não busca ou não procura os seus próprios interesses. A Bíblia está recheada de textos que vão nos alertar. O bom cristão, aquele que glorifica a Deus, ele não busca o seu próprio interesse, ele busca o interesse do outro. Ok? Quanto mais se tratando de família. E, infelizmente, nós temos a tendência de inverter esse valor, né? Nós aplicamos bem esse conceito de não buscar o nosso próprio interesse quando isso se refere aos estranhos, não é verdade? Quando você está numa relação com um estranho, é mais fácil você abrir mão do seu interesse do que quando você está numa relação com alguém que você ama dentro de casa. Dentro de casa parece que você quer brigar pelo teu interesse. Esse bife é meu. É? Mas se você está lá fora, não, pode pegar, não, eu como aqui, eu deixo aqui, nem gosto. Né? Já percebeu? Eu não sei o que acontece, gente. Que demônio é esse aí? Não é não, somos nós mesmos. Né? Por quê? A tendência de magoar exatamente quem a gente mais ama. É muito mais difícil para nós, eu não sei porquê, abrir mão dos nossos interesses dentro de casa ou no ambiente da família. Eu nem quero falar aqui quando a questão é partilha de bens, né, que nem deveria chegar nesse ponto, ou quando, por exemplo, é herança. Muitas famílias chegam num ponto lastimável, ainda falando de família crente, quando o irmão tem que brigar com o outro por causa da herança que o pai deixou. Ah, se o pai soubesse que ia dar essa briga, né? Às vezes, eu dar uma chance para o pai voltar só um minuto para resolver essa questão. Lá, vou assinar aqui, não vai ficar para ninguém. Né? Por quê? Porque não queria isso. Tudo que menos queria era que a família ficasse buscando os seus próprios interesses um contra o outro. Quando todos deveriam se unir para buscar um único interesse, né, o do Evangelho. Muitas famílias dão mau testemunho por causa desse ponto aqui, buscando os seus próprios interesses.
O amor não procura os seus interesses, não busca levar vantagem, né? É interessante que no Velho Testamento essa palavra é usada, ela enfoca um esforço ativo e sério para se fazer algo. No versículo 15 de Êxodo, capítulo 2, o texto vai dizer que quando o faraó ficou sabendo que Moisés queria libertar o povo, ele procurou matar Moisés. Então, assim, ele colocou a vida dele inteira à disposição desse único objetivo. Então, a palavra buscar aqui é forte. Buscar é colocar todo o seu esforço para que aquilo aconteça. E aqui é o inverso. O amor não busca o seu próprio interesse. Ele busca o interesse do outro. Coloco todo o meu esforço para fazer o bem para o meu cônjuge, para o meu filho, para o meu pai, para o meu irmão. É o conceito básico de amor. Sacrificar-se pelo benefício do outro. Não buscar a própria vantagem. Mateus 6,33. Busquem primeiro o reino de Deus. E, é óbvio, não o meu próprio interesse. Outro aspecto aqui do amor é que o amor, ele não se enfurece, ou, conforme outras traduções, não se exaspera. E aqui é interessante o uso passivo, a palavra está no passivo, ou seja, uma ação que acontece sobre a pessoa, né? Ou a ideia de ser provocado ou irritado. Então, o amor não se deixa provocar. O amor não se deixa irar, né? Não se deixa irritar. Essa é a ideia. Literalmente, o amor não é provocado à ira. Ok? Então, quando você ama, isso está conectado à paciência. Isso está conectado à paciência. Então, quando você ama, você não é aquela pessoa de pavio curto. Né? Qualquer coisa, e de novo, assim como a busca do interesse, é mais fácil isso acontecer com os de fora do que com os de dentro, infelizmente. Não deveria acontecer com ninguém, muito menos com os da família, né? De se enfurecer. Qualquer coisinha, não basta muito, a pessoa já explode, a pessoa já se irrita, já vive irritada, já vive borbulhando, como aquele óleo do pastel, né? A pessoa entra em casa, já parece que entrou lá naquela bandeja do pastel. Ela tem que tomar cuidado, porque aquilo escorrega, se meter o pé ali, explode, né? Então, infelizmente, é só abrir a porta de casa. Parece que está entrando na frigideira do pastel. Está borbulhando de raiva, de fúria lá dentro. Por que isso? Quando deveria ser o lugar onde a pessoa vai entrar e ali sim ela vai receber o abrigo. Ela vai receber carinho, né? Ela vai receber, né, conforto. Mas tem gente que não quer voltar para casa. Tem gente que não quer voltar para casa. Não é só marido, mulher, filho. Por que deveria ser assim? Porque ali não é um lar. Infelizmente, tem lar cristão que é assim, bandeja de pastel, né? Forma de fritar pastel, óleo fervendo. O amor, o verdadeiro amor, não se enfurece. Provérbios capítulo 14, vamos lá. Capítulo 14, versículo 17. Quem se irrita com facilidade cometerá erros, mas o homem discreto é paciente. Então veja a conexão aí com a paciência. Quem se irrita com facilidade comete erros. Quantos erros você já cometeu só esse ano? Nós estamos no 14º dia. Por causa do quê? Se irritar com facilidade. Se irritar com facilidade. Outra característica, o amor não guarda ressentimento do mal, não se ressente do mal. Tudo em conexão, né? Tradução literal, não leva em conta o mal. Não somente devemos guardar-nos das súbitas respostas irritadas dos nossos lábios, ou seja, tomar cuidado com o que a gente vai falar, mas também guardar-nos dos sentimentos de ressentimento, amargura e malícia, que podem acumular-se em nossos corações quando somos prejudicados. Quando feridos ou prejudicados, devemos perdoar. Jesus, quando foi levado para a cruz, foi açoitado, né?
chicoteado, tiraram o sangue dele. No momento em que ele estava indo e estava na cruz, o que Jesus fala? Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Quando foi a última vez que você falou isso dentro de casa? Seu filho pequeno fez alguma coisa e te irritou, talvez ele quebrou alguma coisa de valor seu, enfim, mas ele não tem a noção ainda. Ou mesmo que tenha, não seria motivo para você virar um leão. Mas olhar para aquilo, claro, tratar com a disciplina bíblica, muitas vezes, mas não se ressentir. Não agir guardando aquilo, ou descontando toda a sua fúria pessoal. Né? Aquilo que está no teu coração que não provém de Deus nas pessoas. Ou descontar no outro. Tem alguma coisa no trabalho, desconta em casa. Quando foi a última vez que você sofreu um mal dentro de casa e você simplesmente orou a Deus e falou, Senhor, perdoa, eu vou perdoar. A pessoa não está sabendo o que está fazendo. Eu vou amar. Eu vou amar, eu vou até o fim. Mas não. Às vezes no primeiro sinal de desentendimento, de erro, que as pessoas erram, pecam contra nós inclusive, mas nós não temos essa paciência, não temos esse amor de não se ressentir com o mal. Vai ficar guardando, acumulando, não saber perdoar. Perdoar o outro ou aceitar o perdão que os outros ofereceram para nós. Essa característica aqui, dentro desse bloco do versículo 5, junto com as outras, eu simplifiquei numa palavra. Quando você está diante de uma pessoa que não se porta com indecência, que não busca seu interesse, não se enfurece e não guarda ressentimento do mal, essa pessoa é uma pessoa madura. Não é verdade? Essa pessoa é uma pessoa madura. Não é bom, não é gostoso conviver com gente na família, gente madura, gente que sabe se portar, gente que sabe responder, gente que não se enfurece facilmente, tem esse controle, tem esse domínio. Não é aquela pessoa melindrosa dentro de casa, que não guarda ressentimento do mal, é uma pessoa madura. Nem vou falar de bloco, mas no versículo 6 tem uma característica. Não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Essa pessoa, primeiro na perspectiva daquele que faz a injustiça, né? Aí você, né, não se alegra com a injustiça, ou seja, você não se alegra em cometer injustiça. Essa é a primeira perspectiva aqui. Você tem que tomar cuidado com o seu testemunho. Você não é uma pessoa que faz escondido. Domingo eu sou uma pessoa, na semana eu sou outra. Quem te conhece sabe quem é você dentro de casa. Às vezes o filho olha para o pai ou o cônjuge aqui na igreja ou no ambiente social, é completamente diferente, porque em casa ele é injusto. Ele se alegra com a injustiça. Aquilo que ele assiste, aquilo que ele fala, aquilo que ele planeja, não combina com aquilo que ele cultua, pelo menos exteriormente. E aí é duas caras. Né? E dentro da igreja, nós não conseguimos perceber muitas vezes, mas dentro de casa não tem como esconder. A pessoa, primeiro, nesse aspecto, ela sabe que mesmo quando não tiver ninguém olhando, ela vai zelar por aquilo que é verdadeiro, por aquilo que é honesto, por aquilo que é de boa fama, por aquilo que vai trazer glória para o nome de Deus, para a reputação do nome de Cristo. Ela não vai manchar isso. Ela não se alegra com a injustiça. Ela não faz, ela não comete isso. Mas também tem o lado de ver, o lado de você olhar alguém cometendo injustiça e você não se satisfaz com isso. Se você vê um filho, ou um cônjuge, ou mesmo seu pai fazendo coisa errada, você, claro, dentro da devida, né, educação, você vai acusar aquele erro. Você não vai deixar a coisa passar por debaixo do tapete. Né? Você não vai deixar aquilo quieto, vamos dizer assim. Opa, você está pecando aqui. Isso não se faz. Você tem que parar com isso. E muitas vezes a gente está acostumado
a ver as pessoas, mas é ele que está fazendo, eu não estou nem aí. Não, ele está levando o nome do mesmo Jesus que você leva. Então você tem que zelar pelo nome de Cristo. Você vê alguém cometendo pecado, você tem que ir até aquele irmão e repreender ele. Por quê? Porque o verdadeiro amor não se alegra com a injustiça. E não só isso, pelo contrário, ele se alegra com aquilo que é verdadeiro. Olha, o que você está fazendo está errado, o certo é isso. E eu preciso te falar isso. Por quê? Porque isso é injusto diante de Deus. Não é nem exatamente ou necessariamente por causa que você está fazendo isso para uma pessoa, mas porque o nome de Deus, primariamente, está sendo desonrado. E o verdadeiro amor não se alegra com a injustiça. Lá na igreja é uma coisa, aqui em casa pode rolar o que for, porque ninguém está vendo. Né? Isso é injusto. E o verdadeiro amor não se alegra com isso. Nem faz vistas grossas quando vê o outro fazendo. E se você quer valorizar a família, você vai agir dessa forma. Não vai se alegrar com a injustiça, mas vai se alegrar ou se regozijar com a verdade. A perspectiva do cristão que vê o irmão cometer injustiça e se regozija nisso. Não, isso não é de Deus. Regozijar-se na queda de um irmão ou com qualquer outra pessoa que nós, não me importo com ele, então ele que caia mesmo, ele que se exploda, não reflete o amor de Deus. Falha em não dizer nada quando vê um irmão em pecado. Deus requer de nós uma vida santa. Esse é o estilo de vida que Ele pede de nós. O amor sempre se alegra com a verdade. O amor, ele é responsável. Como crentes, nós somos responsáveis um pelo outro. E principalmente as pessoas da nossa família, da nossa casa. Somos responsáveis, sim. Sua vida é problema meu também. Temos que entender isso. O amor não se alegra com a injustiça. Nós temos que amar de verdade. E a verdade é a palavra de Deus. Quanto mais você conhece a palavra, mais autoridade você vai ter para repreender as pessoas. Mais sábio você vai se tornar, porque você vai entender o que é verdadeiro, o que agrada a Deus. E aqui eu resumi também nessa palavra. É uma pessoa ordeira. Ou seja, que zela pela ordem, pela verdade, pela honestidade. Uma pessoa que não se alegra com a injustiça e se regozija com a verdade, é uma pessoa ordeira. É bom ter uma pessoa dessa em casa, né? É bom, né? É bom você sair de casa e falar assim, o meu filho é uma pessoa ordeira. Se acontecer alguma coisa aqui, ele vai falar. E ele não vai, mesmo ele estando fora de casa, mesmo ele estando sozinho dentro de casa, ele é uma pessoa ordeira, ele não vai cometer injustiça aqui. Não vai dar mau testemunho. E para finalizar, o quarto bloco é o tudo, né? O tudo, versículo 7. O amor, né, ele vai dizer, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. E aqui há, no grego, está acontecendo aqui o que nós chamamos de quiasmo. Uma conexão entre o primeiro termo e o quarto, e o segundo termo e o terceiro. O amor tudo sofre, por isso tudo suporta. O amor tudo crê, por isso tudo espera. E eles se conectam. Tudo sofre, aguenta todas as coisas, é aquela ideia de aguentar pacientemente, debaixo de aborrecimentos e de dificuldade que vem dos outros. Tudo crê, a ideia aqui é de confiança. É exatamente a ideia de fé nas pessoas também. De acreditar nas pessoas. De entender que Deus pode mudar as pessoas. Quando o amor não tem nenhuma evidência, você vai acreditar no melhor. Tem gente que já desconfia de cara. Né? Sabe aquela coisa assim, quando eu te vi pela primeira vez, eu imaginei você desse jeito, agora que eu te conheci, agora... Mas peraí, por quê? Por que nós temos tanta facilidade de desacreditar dos outros de graça? O amor, tudo crê. Ele acredita nas pessoas. Temos que lutar contra a tentação de desconfiar das pessoas ou de acreditar no pior sobre as ações ou motivos dos outros. É muito comum, às vezes as pessoas passam coisa no WhatsApp. E eu estou falando de gente, até de político ou de entidades, a gente já vai dando crédito sem saber da fonte.
Aí daqui a pouco chega, desculpa, é falso. Aí você fala até, que pena que foi falso, né? Mas espera aí, gente. Por que é tão fácil, por que é tão prazeroso para nós desacreditarmos dos outros? Falar, isso aqui não presta, isso aqui não tem mais jeito. E na família, irmãos, isso é nocivo, isso acaba com a família. Cônjuge, eu não acredito mais. O amor, tudo crê. Eu quero acreditar, Senhor. E aí, em conexão com tudo, espera. Não só eu quero acreditar, mas eu vou esperar que o Senhor vai fazer a obra. E aí entra a oração, irmãos. Oração é essa conexão com a vontade de Deus. De entender que eu mesmo não posso fazer aquilo que realmente é Deus que vai fazer. Mas Deus vai me usar na minha atitude de fé, de confiança e de esperança. De acreditar e de saber esperar o tempo de Deus. O tudo espera aqui é exatamente aquela expectativa confiante de que algo vai acontecer debaixo da vontade de Deus, é claro. O amor sempre tem esperança e respeito, ou a respeito de uma pessoa, porque sabe que Deus opera todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Então, se você tem um filho que está desgarrado, você tem que acreditar que o Deus da família, o projeto dele é para a família estar unida. E você não só vai acreditar, como você vai esperar, e esperar não é ficar parado, é orando e agindo de maneira amorosa para com aquele filho, na esperança de que Deus te use como um vaso de bênção na vida dele, que vai refletir a glória desse Deus, para que ele seja alcançado. O amor tudo crê, o amor tudo espera. Isso é maravilhoso, irmãos. Por quê? Porque a família precisa disso. Muitos ainda não voltaram para Deus. Por quê? Porque tem gente que não está acreditando que o amor tudo crê e o amor tudo espera. Não está sequer orando pelos seus entes queridos. Não está sequer orando pela conversão deles. Jesus e seus discípulos, Jesus, humanamente falando, ele tinha motivos para descartar todos eles. Mas Jesus amou-os até o fim. Amou cada um deles, inclusive o traidor. Inclusive o traidor. Ele sabia que Deus tinha um propósito. Não deixou de amar. Jesus acreditou em todos eles. Deu crédito, inclusive, para gente que não merecia crédito algum aos olhos dos homens. Gente corrupta. Gente cobradora de impostos. Gente mal vista pela sociedade. Gente simples, inclusive, que ninguém ia acreditar que um dia ia transformar o mundo. Jesus acreditou nesses caras. Porque amou até o fim. O amor tudo suporta. E aqui é um termo militar. Aparece na literatura secular com o fundo a ideia de ações heróicas. Uma perspectiva futura como também presente. Fala de uma coragem duradoura, que tendo feito tudo possível, permanece firme até o fim. Tudo suporta. E sabe quem é o maior exemplo disso? Tudo suportar? Olha para essa mesa aqui. Nós vamos terminar com isso. Jesus suportou a morte por você, por mim, porque me ama, porque te ama, porque ama a minha família, porque ama a tua família. E eu resumo esse bloco, pessoa resistente. Isso é consequência da maturidade. A maturidade nos torna mais resistentes. Não é verdade? Resistente por causa da palavra. Resistente por causa da fé. Resistente porque conhece esse Deus. E sabe que Ele está no controle. É tão bom viver com uma pessoa assim. Que ela sabe esperar, ela acredita, ela suporta, ela sofre. Ela sofre. Essa semana eu vi as reportagens aí, filas e mais filas para tomar vacina. Não sei se você pegou uma dessas filas quilométricas. Eu estava conversando com as meninas aqui na igreja. O pessoal parece estar desesperado. Parece que ali eles vão encontrar a gota de um remédio que ia dar para eles a eternidade. Não é verdade? Ah, se o povo tivesse esse mesmo desespero para falar de Jesus. De entender que as pessoas estão morrendo, sim, mas não é de febre amarela.
Elas estão morrendo longe de Cristo. Se eu tivesse o mesmo empenho de ficar nessa fila que as pessoas ficaram, estão ficando 4, 5 horas para tomar uma gota ou uma injeção. Se eu tivesse essa perspectiva que pessoas estão morrendo e eu deveria ficar também dedicando minha vida, não numa fila, mas para buscar os perdidos, muita coisa mudaria. Então, às vezes eu fico pensando, puxa, a gente, se for possível, passa o dia inteiro nessa fila por causa de uma gota de uma vacina. Mas não passa 5 minutos falando do evangelho para libertar uma pessoa do inferno. Porque não ama. Porque não tem essa perspectiva. O amor jamais acaba. E quantos casamentos estão acabando? Porque falta um pouquinho, ou todas as outras características. Não é resistente. Rebenta facilmente. Qualquer probleminha que vem, qualquer ventinho que vem, separa. Ficou pequeno aí? Uma citação de Hernandes Dias Lopes. Nós temos a tendência de só enxergarmos o valor de alguma coisa depois que a perdemos. Muitas pessoas correm atrás de bens materiais e se esquecem da família. Coisas não substituem pessoas. Valorize sua família. Dê prioridade à sua família. Coloque as primeiras coisas em primeiro lugar. E a sua família merece primazia do seu tempo, da sua atenção e da sua dedicação. Valorize a sua família. Ela é o seu maior patrimônio. Então, para a gente terminar, lembra? Jesus, na cruz, ele suportou a cruz, porque ama a mim e a você. E quando nós vamos tomar a ceia, lembra desse amor. Lembra desse amor. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Por minha causa, por sua causa. Para que eu reflita isso também na minha família. Valorizarei a família quando o meu amor for, fala comigo, agradável, maduro, ordeiro, resistente. Eu vou valorizar a minha família quando eu amar a minha família do jeito que Deus me ama. Amém? Baixe sua cabeça agora, nós vamos orar. Eu quero chamar alguns irmãos para me ajudar enquanto nós oramos. Nós vamos orar pelo pão, pelo suco, que representa o corpo, e o sangue de Jesus derramados por amor na cruz em nosso favor. Senhor Jesus, eu quero te agradecer por tão grande amor, pelo exemplo do Senhor, porque o Senhor se entregou por nós, por amor. E agora nós queremos celebrar em gratidão e na expectativa também da última resolução do Senhor, da sua volta. E isso só é possível porque um dia o Senhor se entregou por nós. Porque um dia o Senhor resolveu vir e morrer na cruz no meu lugar. Em gratidão, Pai, eu quero refletir esse caráter do Senhor na minha vida e na minha família. Quero amar como o Senhor me amou. Me ajuda, Pai. Me ajuda a entender cada ponto desse. Um amor agradável, um amor maduro, ordeiro e resistente. Amando como o Senhor amou. Obrigado pelo pão que representa o corpo do Senhor, entregue por nós. E o suco que representa o sangue derramado para cobrir a pena do nosso pecado. Em Cristo Jesus te agradeço. Amém.